O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nosso Senhor está exortando cada um de nós a vigilância. Vigilância. Padre, o que é vigiar? A definição bíblica de vigilância é rejeitar as obras das trevas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Vigia diante de Deus aquele que rejeita as obras das trevas. Mas vigiar significa, se você é mãe, continuar sendo mãe. Se você é pai, continuar sendo pai. Se você é professor, vigia quem dá aula corretamente. Eu sou pregador. Então, o pregador vigilante é aquele que não foge da palavra de Deus. Então, que o médico faça coisas certas. Viu, seu médico? Seu doutor, faça coisas certas. Médico, não faça coisas erradas, não ensine coisas erradas. Você é médico para curar, para ajudar, para promover a vida, não para destruir a vida, não para tirar a vida das pessoas. Advogado, você é advogado? Ô advogado, hein? Você trabalha com a justiça a vida inteira, né? Não esqueças, advogado, que serás julgado, mas não pelo tribunal dos homens, mas pelo Senhor, juiz do céu e da terra. Políticos, presidente, reis, governadores, vereadores, senadores, deputados, prefeitos. Nós governamos, sim, veja. Por que você está governando? Como você está governando? Se você está governando para uma elite, para um pensamento, ou se acima da sua cabeça, nos tribunais, nos grandes, na Suprema Corte. Eu sou da Suprema Corte, eu sou do STF. Então lembrem-se que todos aqueles que são da Suprema Corte tem uma corte suprema acima, que é a corte dos anjos e dos santos, a corte de nosso Senhor Jesus Cristo, juiz, que vai julgar todos os nossos atos. O ser humano está vivendo como se ele não fosse prestar contas a Deus. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma renomada psiquiatra, e ela explicando a questão da psicopatia. Muito interessante, que nem os psicopatas, eles têm carta de alforria para fazer o que quer, porque eles sabem que é errado.
Tanto é que psicopatas preferem cometer aqueles crimes elaborados e escondidos. E ela dizia, a psiquiatra dizia, em rede nacional de televisão, num programa de entrevista: por que eles não fazem isso em shoppings, em estádios? Porque tem consciência do que é certo e errado, porque está inscrito no mais profundo do nosso ser. E é isso que Jesus está dizendo para todos, que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Padre, o que significa rins cingidos? Eu estou usando uma cordinha aqui na cintura chamada cíngulo. Isso tem um significado muito grande. Como o padre celebra a missa, o padre é um sacrifício. Ao mesmo tempo que ele é sacerdote e oferece a vítima, ele está sendo oferecido em sacrifício. E Jesus, por ser cordeiro, ele foi amarrado. O símbolo que o padre usa na cintura, na missa, significa que ele é um cordeiro. Ele também está amarrado, ele está atado, sendo entregue em sacrifício. Mas esse símbolo aqui também simboliza que nós somos caminheiros, que nós somos viajantes, que nós somos peregrinos, que nós estamos num êxodo. E os meninos da sacristia sabem, os acólitos, quando o padre, eles dão o símbolo para o padre passa o símbolo na cintura e aperta a túnica do padre, a alva, sobe um pouquinho, sobe porque nós precisamos caminhar. Os rins cingidos também significa a pureza. Para ser padre tem que ser puro, tem que ser casto. Para ser pai de família tem que ser puro, tem que ser casto, tem que ser fiel. Para ter virtudes como médico, como juiz, como político, tem que ser casto, tem que ser puro. Nossa, padre, então não sobra nada, né? Não sei, Deus sabe, porque Deus vê todas as coisas. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que significa essas lâmpadas acesas? Lembra da parábola das 10 virgens? As virgens previdentes e as imprevidentes? 5 conservavam as lâmpadas acesas, 5 deixaram que as lâmpadas se apagassem. As lâmpadas acesas é viver na graça de Deus. Estou na graça de Deus? Eu comungo o corpo e o sangue de Cristo na graça de Deus? Eu vou à missa? De domingo ou não vou na missa mais? Eu confesso com o padre ou eu confesso diretamente com Deus? É eu e Deus, eu que sei. João capítulo 20, versículo 21. Soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e disse: o pecado de quem vocês perdoardes, serão perdoados. O pecado de quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. E Santo Agostinho diz assim, comentando esse evangelho: aquele que não crê que a igreja perdoa os pecados, não terá os seus pecados perdoados. Forte, hein? Forte, mas é eu que sei, né? É eu que sei. Acabei de vir da funerária, fui fazer uma exéquia, e o que eu dizia para as pessoas lá? Dona Delir Maria, vamos rezar por ela, vó do Gabriel ali do Canelas, acabou de falecer, uma senhora muito piedosa, graças a Deus, que eu já tinha atendido várias vezes em confissão e dado a unção dos enfermos, e comungava toda semana, mesmo não saindo de casa. Essa era vigilante, essa manteve as lâmpadas acesas, manteve a lâmpada acesa, as lâmpadas da vida, da alma, fé, esperança, caridade. Essa cingiu os rins, porque fazia o bem para os outros, falava para os parentes dela ali na funerária. Você vai ficar, presta atenção, você vai ficar com o que os outros acham, você vai dizer sim, você vai dizer amém, você vai crer no que os outros acham ou no que Deus tem certeza? Quando a gente crê nas Sagradas Escrituras,
Nós não estamos aqui numa conversinha de compadre. A Sagrada Escritura, a Bíblia, Deus está dizendo as verdades eternas. Ou seja, a alma é imortal, existe um julgamento após a morte. Hebreus 9, 27, está determinado que o homem morra uma vez somente, e logo em seguida vem o seu juízo particular. Então, uma coisa a gente sabe, a nossa alma é eterna, mas o que acontece depois da morte a gente não sabe. Não, a gente sabe sim, porque Deus revelou. Sabe o que acontece depois da morte? O que é a morte, padre? É quando a alma se separa do corpo, isso é a morte. E quando a alma se separa do corpo, acontece um juízo particular, e a partir daquele juízo particular, existem 3 destinos: céu, inferno ou purgatório. Mas quem falou isso? Isso aí é coisa da igreja, foi a igreja que colocou isso na cabeça das pessoas. Querido, você não esquece que a igreja é o corpo místico de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Você não esquece que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, a igreja do Deus vivo é o sustentáculo e o fundamento da verdade. Você não esquece que na igreja floresce o Espírito Santo, como diz Santo Hipólito. Você não esquece que Deus fala na boca dos seus santos e profetas. Você não esquece que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E quando a igreja ensina as verdades eternas, isso não é um achômetro ou uma opinião, é um dogma. E quem não se converter a isso, por insensatez, por ignorância, por uma dureza invencível de coração, ou porque está sendo enganado pelas seitas, não existe reencarnação, não existe, a Bíblia já disse isso, porque a reencarnação é o antagonismo do Novo Testamento. A reencarnação é uma conversa muito fiada para tirar a responsabilidade pessoal numa só vida. Nós ouvimos leitura do domingo, né? Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 10. Aproximai-vos do trono da graça para encontrar auxílio e misericórdia em tempo oportuno. Qual que é o tempo oportuno de encontrar auxílio e misericórdia? Durante esta vida. Durante esta vida, você pode voltar com as tuas pernas para o caminho de Deus. Porque quantas pessoas que estão indo agora com as suas próprias pernas para o motel, para a prostituição, para a prevaricação, quantas pessoas que estão indo agora com as suas pernas, com os seus braços, com os seus olhos, com os seus ouvidos, na feitiçaria, na bruxaria, no despacho. Quanta gente que está indo agora com os seus pés, indo caluniar pessoas, com a sua boca, com os seus ouvidos. Quanta gente que está indo com as suas mãos, com os seus olhos, abrindo sites pornográficos, tirando fotos nuas, mandando para quem quer que seja. Quanta gente que está indo agora com a própria inteligência, com os próprios pés, para ir atrás de droga, vender droga, destruir pessoas. Quanta gente que está indo com as próprias pernas para clínicas que assassinam crianças no ventre. Quem que está indo com as próprias mãos fazer isto? Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. A morte irá bater na nossa porta e nós teremos que prestar conta ao Senhor, justo juiz, de todas as atitudes, e o momento oportuno de se arrepender é agora. Não tem como se confessar depois da morte, não tem como pedir perdão depois da morte.
Não tem como parar de tirar crianças no ventre de suas mães depois da morte. Não tem jeito de parar de falar mentira depois da morte, caluniar pessoas, invejar as pessoas. Essa mesma psiquiatra deu um conceito de inveja. Dentro da psiquiatria, o invejoso é aquele que se incomoda por aquilo que você tem, mas não só, ele quer que você perca aquilo que você tem. Coisa esquisita, hein? O invejoso é aquele que ele não consegue ser feliz. Sabe por quê, dona Fátima? Porque a senhora existe. Então, já que a senhora existe, a senhora está tirando o meu lugar de felicidade no mundo. Vamos acabar com ele. Aí o que eles fazem, padre? Eles arrumam emboscada? Às vezes sim, mas aí eles vão usar, como diz o Salmo, né? A língua, sua língua envenenada. Vão usar os seus argumentos e fala, e escuta, e fala, e fala, e fala. E um dia Jesus misericordioso apareceu para Santa Faustina e disse assim para ela: filha, foge dos fofoqueiros, dos faladores, murmuradores, como se foge de uma peste. Geralmente o que é a conversa fiada? Inveja, ciúme, intrigas de pessoas que não têm o que fazer. Porque quem tem foco na vida, quem tem foco, quem tem objetivo, quem sonha os sonhos de Deus. Lucas 12:37. Felizes os empregados que o Senhor... Quem são os empregados, Padre? Eu e você, todos nós, todos os seres humanos, muito mais, todos os seres humanos, porque diz a Bíblia, Deus não deu licença para ninguém fazer arruaça, Deus não deu licença para ninguém tirar a vida dos outros, Deus não deu licença para ninguém ficar pulando cerca, Deus não deu licença para ninguém destruir a vida dos outros. É para todos os seres humanos. Lucas 12:37, felizes os empregados, mas muito mais para nós que cremos, né? Porque a sequência desse evangelho vai terminar assim, Lucas 12:48, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vamos dizer juntos? A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Vamos dizer? A quem muito foi confiado, muito será exigido. Então, muito mais para quem vem na missa todo dia, muito mais para quem é ministro da comunhão, muito mais para quem é catequista, muito mais para quem é acólito. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito mais para quem é leitora. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Muito mais para quem é seminarista, muito mais para quem é pároco, muito mais para quem é bispo. Então, quanto mais sobe o cargo, quanto mais sobe o poder, quanto mais sobe a responsabilidade, tanto mais essas pessoas terão que prestar contas, tintim por tintim. Padre, o prazer de Deus é ficar vendo os nossos defeitos o tempo inteiro. Padre, é assim? Deus é escrupuloso desse jeito que nem o senhor está pintando, Padre? Não, Deus é misericordioso. E Ele é misericordioso porque nós somos miseráveis, e felizes daqueles que creem na misericórdia. Salmo 117, versículo 1. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque a misericórdia é eterna mesmo, né? Aí depois da morte eu acerto as contas. Eterna é a misericórdia, porque misericórdia não é só perdoar, misericórdia é favorecer. O que é o céu? É a eterna misericórdia de Deus. O que é o purgatório? É a misericórdia de Deus que estende depois da morte naqueles que morreram em estado de graça, mas não estão purificados.
até o inferno é misericórdia de Deus. Que isso, Padre? Até o inferno, porque o inferno seria infinitamente pior, diz Santo Tomás de Aquino, se não fosse a misericórdia de Deus a limitar a maldade dos homens e dos demônios. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados, vigilantes, quando Ele chegar. Em verdade vos digo, aqui a outra parte, né? Para quem fez o dever de casa, para quem comungou em estado de graça, quem fez o bem para o próximo, quem sofreu com Jesus Cristo as dores da vida. As promessas de Deus, as promessas eternas, as felicidades de Deus. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. Isso aqui é extraordinário, hein, gente? Imagina o dia que João Paulo II morreu. Hoje é dia de São João Paulo II. Quando ele chegou no céu, Nossa Senhora o recebeu, os anjos o receberam. E São João Paulo II, os anjos disseram: vem aqui, João Paulo, vem aqui, Carol, sente-se aqui. Aí sim, sentou, ornou ele, porque é sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E de repente veio Jesus lá na frente, com aquela túnica branca, belíssimo, cheio de luz, radiante, os anjos e os santos prostrando e adorando, e o próprio Senhor Jesus Cristo se inclina aos pés de João Paulo II e vai servi-lo no reino dos céus. É isso que nós estamos celebrando, isso que é ser santo, isso que é morrer na graça de Deus. Deus vai enxugar todas as lágrimas, e Ele vai enxugar tudo com o seu amor, com a sua misericórdia, e Ele vai se inclinar. Hoje somos nós que ajoelhamos diante de Jesus, mas os santos, quando chegam no céu, todas as almas que chegam no céu, mesmo saindo do purgatório, porque já são santos, todos que chegam no céu, Jesus se ajoelha aos pés deles. Nós primeiros vamos ajoelhar diante de Deus. Já ajoelhou no juízo particular, depois que sai do purgatório ou vai direto para o céu, nós adoramos a Trindade, mas o próprio Jesus, porque é manso, humilde e eternamente misericordioso, Ele se inclina e nos serve. Que coisa extraordinária! Só Deus é assim. Enquanto no inferno Satanás vai torturar os feiticeiros, os assassinos de crianças no ventre, se não se arrepender, os pederastas, os políticos corruptos, aqueles que viveram vida dupla, aqueles invejosos, ciumentos, aqueles que caluniaram as pessoas, destruíram a obra de Deus dia e noite, serão torturados pelos demônios, enquanto os santos serão servidos por Jesus Cristo. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando, Jesus nos servirá. Você lembra que na Santa Mesa, na Santa Ceia, o Senhor se cingiu e se inclinou aos pés dos apóstolos. Quando as pessoas chegam no céu, Jesus faz a mesma coisa. João Paulo II chegou no céu. Por quê? Porque defendeu a família. Homem é homem, mulher é mulher. Defendeu as crianças no ventre. Defendeu o celibato dos padres. Defendeu a legítima interpretação das Sagradas Escrituras. Defendeu a Igreja Católica contra os inimigos internos e externos. Peregrinou as nações, cuidou dos jovens, escreveu aos professores, ordenou bispos, protegeu a identidade do homem, a identidade da mulher, e disse uma vez aos feministas que a máquina de lavar fez muito mais pelas mulheres do que todas essas ideologias feministas juntas. Um homem desse tem que ser servido mesmo,
pelo Senhor lá no céu. E benditos somos nós, porque somos geração João Paulo II. Eu nasci em 1982, que ele era Papa. A maioria das pessoas que estão aqui viram os seus 25 anos, 20 e tantos anos de papado. João Paulo II ordenou o padre Paulo Ricardo, ordenou o padre Deusdedit, que é o nosso vigário geral aqui de Cuiabá. 2 padres da Arquidiocese de Cuiabá, ordenados por um Papa santo. Veja a graça de Cuiabá. E aqui nós temos o memorial Papa São João Paulo II, que está lá o nosso querido Padre Marcos Roberto, reitor do santuário. E nós temos todo um santuário São João Paulo II para construir aqui em Cuiabá, porque o Papa celebrou a sua missa lá, o Papa esteve aqui, o Papa beijou esse chão cuiabano. Nós precisamos honrar esse carisma e honrar a igreja de 2000 anos. Não é a igreja que acabou com o Concílio Vaticano II, não. Isso não existe não, viu gente? Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. A igreja continua o seu ciclo na história, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas lutas. A igreja não acabou com o Concílio Vaticano II, não. Papa João Paulo II veio depois do Concílio Vaticano, participou do Concílio Vaticano como bispo, e quis fazer uma legítima interpretação do concílio, com a sua vida, com as suas obras, com os seus escritos, com o seu amor. Que Deus nos dê humildade, a humildade que Ele deu ao Papa João Paulo II, de continuar a ser católico, mesmo com os defeitos, com os erros dos filhos da igreja, sejam eles de todos os lados, né? Leigos ou clérigos, homens ou mulheres, sejam as dificuldades que a gente encontrar no dia a dia dentro da igreja, que são muitas, mas assim como João Paulo II, que tinha os rins cingidos e as lâmpadas acesas, ele trouxe a igreja até o 3º milênio. E é nesse 3º milênio que, se Deus quiser, nós contemplaremos a civilização do amor, que é o triunfo do coração imaculado de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.